Olá, meus amores, tudo bom com você? Hoje nós estamos aqui juntas para dar continuidade a esse estudo Café com Fé. Hoje nós estamos entrando no nosso quarto estudo, que é a busca de Deus por você, o tópico Mulher de Fé. Mas antes de nós estarmos entrando no estudo, aprendendo mais, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e também de estar deixando o seu like aqui para nós. Vamos lá aí na abinha Mulher de Fé. O título, A Busca de Deus por Você. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso passado. Muitas vezes a gente tem um problema conosco que a gente não permite o nosso futuro vir. A gente continua preso no nosso passado e não permitindo que o Senhor venha estar nos restaurando e nos curando. Mas não importa o que você já fez, Deus ama você e tem planos para a sua vida. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 29, do 11 ao 14, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então o Senhor aqui nos mostra que não importa aquilo que nós fizemos no passado, não importa aquilo que pecamos antigamente, o que importa é que o Senhor, Ele te ama e Ele quer você perto dEle. Ele diz que você vem até Ele, de todo o coração você buscar Ele. Ele vai lançar os seus pecados e todos os teus erros no mar do esquecimento. Nós temos um problema conosco mesmo, que nós não conseguimos aceitar essas promessas de Deus. Quando nós chegamos a Jesus, nós continuamos muitas vezes nos culpando e tendo uma vergonha pelaquilo que cometemos. Os erros que cometemos, nós não conseguimos aceitar essa promessa do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos diz, que se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, Ele vai nos perdoar e também irá lançar no mar do esquecimento todos os nossos erros e não se lembrará mais. A gente muitas vezes não consegue receber o perdão que Ele nos proporciona com a cruz de Cristo. Lá em Jeremias 31:3, ele diz assim: Eu a amei com amor eterno e com amor leal a atraí. Você pode acreditar quando ele diz isso. Ele diz que ele te amou com amor eterno, não é um amor que nem o ser humano tem, que é passageiro, que é falho, que é errôneo. Não, o Senhor tem um amor perfeito, Ele é o próprio amor. Como lá em 1 João fala, Deus é amor. Esse não é apenas uma virtude dele, é o próprio ser de Deus. Ele é amor. Ele te ama e com amor eterno e leal, Ele está te atraindo para a presença dEle. Deus chama por você. Mas será que você corre para o encontro dEle ou se esconde dEle? Muitas vezes a gente tem essa preocupação. A gente comete erros, a gente falha e a gente acaba se escondendo do Senhor, por mais que Ele esteja te chamando para te restaurar, para te modificar, para te limpar, para te lavar, e a gente acaba pegando e se escondendo, em vez de corrermos ao encontro dEle e nos derramarmos aos pés dEle, em busca do verdadeiro perdão, da verdadeira consolação, sermos transformados pelo Senhor. A vergonha, ela pode te impedir um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Abra lá sua Bíblia em 1 Pedro 24, que diz assim: Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Leve a vergonha falsa aos braços de Jesus, para você receber a cura. Mas é importante saber diferenciar qual é a vergonha verdadeira e qual é a vergonha falsa. Então o Senhor diz que
pelo que Jesus passou, a gente tem uma nova vida. A gente tem o perdão dos nossos pecados. Nós podemos sim sermos sarados das nossas feridas passadas, da nossa vergonha passada, dos nossos pecados passados. Deus tem buscado você todos os dias, e você tem ido ao encontro dele ou tem se afastado por vergonha do que você já fez? Então nós vamos agora ver a diferença entre a vergonha falsa e a vergonha verdadeira. Pois bem, a vergonha verdadeira é quando você se sente culpado pelo seu pecado. Você cometeu o pecado e você sente aquela vergonha, culpa por ter feito aquele pecado, se sente mal porque você pecou contra o Senhor. Você entendeu que você feriu o coração do Senhor, então você se sente culpado, se sente com vergonha de Deus. Essa é uma vergonha verdadeira, essa é uma vergonha válida, porque ela te traz um arrependimento. Ela te traz algo em seu coração para que você não venha mais cometer aquele pecado. Agora, a vergonha falsa é quando você se sente suja porque outra pessoa pecou contra você. Muitas vezes a gente tem uma vergonha falsa porque as pessoas estão pecando contra a gente, estão cometendo atos errados contra a gente, e a gente tem aquela vergonha, a gente se sente suja, a gente se sente totalmente fora dos caminhos do Senhor muitas vezes. Essa é uma vergonha falsa. Você não tem culpa pelo que os outros cometeram. Se os outros fizeram, você tem que apenas perdoá-los pelos atos errôneos que cometeram contra ti e seguir rumo ao caminho, rumo ao alvo que o Senhor Jesus nos proporciona. Você não pode continuar se sentindo envergonhada e culpada pelas coisas que os outros fizeram. Então essa é a diferença entre as duas vergonhas. A verdadeira, você se sente culpada pelo seu próprio pecado, e isso produz arrependimento em você. E a falsa é quando você se sente suja pelo que os outros cometeram contra você. E isso você tem que liberar perdão e ser restaurada no Senhor para continuar também. Então agora nós vamos fazer um pouquinho diferente dos outros vídeos. Aqui eu trouxe algumas questões que vocês mesmos vão ter que responder, buscar na Bíblia e responder essas questões. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz as minhas antes de nós. Essas aqui são as minhas aplicações pessoais das questões que eu vou passar para vocês. Como vocês sabem, eu tinha um caderno, né? Eu troquei para esse aqui, que eu achei melhor. Então, eu só não passei essa primeira aplicação pessoal para esse caderno. Eu permaneci assim com as folhinhas que já estavam no meu antigo caderno. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a primeira questão. Adão e Eva sentiram vergonha. Qual foi a origem da vergonha e da culpa deles? Então, aqui tem referências de Gênesis 3:11, Romanos 5, do 12 ao 14. Eu fui lá, eu li essas duas referências e peguei as duas partes do que estava me mostrando. Qual foi, nem tá aqui, ó, sentiram vergonha e qual foi a origem da vergonha. E aí eu botei aqui, ó, a origem da vergonha deles em Gênesis 3:11 foi: você comeu, que está no versículo. Então eu peguei e destaquei, você comeu. E em Romanos 5,14 eu botei a transgressão de Adão. E fiz uma aplicação baseada nos livros, esses aqui que eu tenho aqui, ó, que vocês podem ver. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem, que é os livros do Matthew Henry, ó, que é de Gênesis. Esse aqui é de Gênesis. E o outro que tá aqui, deixa eu ver, esse aqui, ó, esse aqui que começa de Atos até Apocalipse, onde tem Romanos. Então, eu pesquisei nesses livros aqui para poder entender um pouquinho esses versículos. Então, eu botei assim, ó: a condenação interna, Gênesis 3, do 7 ao 13. De imediato veio a perda da inocência e da glória e o sentimento de culpa. Eles tentaram cobrir a nudez com vestimentas feitas por eles mesmos, os quais Deus não aceitou. Além disso, vemos a perda do desejo de ter amizade com Deus. Eles se esconderam quando ouvem a Deus se aproximar. A culpa e o temor e a vergonha quebram a amizade que usufruíram com Deus antes da desobediência. Então, isso eu aprendi com a aplicação de Gênesis.
Então depois aí eu fui lá para Romanos, então aí eu li que o texto dentro do livro aqui do Matthew Henry, ele faz um pouquinho maior. Então eu peguei o capítulo 5, do 12 até o 21, aonde Paulo ensina a unidade da raça humana em Adão. Atos 17, 26. No verso 12, a expressão todos pecaram refere-se ao fato de que a partir do momento que Adão pecou, todos pecaram nele. Identificamos com ele com a cabeça da raça humana. Assim, o pecado dele é nosso pecado e a sua morte é nossa morte. Nos versos do 12 até o 14, o argumento de Paulo é este: todos sabemos que o homem morre se desobedece à lei de Deus. Todavia, na época de Adão, até Moisés, não havia lei. Sabemos que Adão morreu porque desobedeceu à lei divina. Porém, as gerações de Adão a Moisés não tinham a lei, a qual obedecer. Portanto, a causa da morte é o pecado de Adão. Então, eu botei aqui uma referência ao porquê, né, da vergonha deles, da culpa que eles sentiram, que foi o pecado deles. Então eu botei aqui embaixo bem grifado para mim sempre saber que Adão e Eva sentiram vergonha e a origem dessa vergonha e dessa culpa foi do pecado. Então assim eu fiz a minha aplicação pessoal de todos eles. Ó, deixa eu mostrar para vocês verem. Ó, aqui tá da segunda pergunta até aqui já da terceira. Ó, a terceira foi bem grande, pelo que vocês podem ver, ela deu uma folha inteirinha. Ó, aqui foi outro já. Ó, para vocês poderem ter noção de como que eu fui fazendo, para vocês também poderem fazer a de vocês. O intuito nesse aqui é vocês estudarem, buscarem conhecimento, buscarem saber o que esses versículos estão falando. Então, nós estamos entrando na parte do estudo, onde vocês vão ter que correr um pouquinho atrás para descobrir e responder essas perguntas. Porque o que importa é vocês também saberem, como explicar nas próprias palavras de vocês. Então, agora eu vou estar falando o restante das perguntas para vocês poderem estar anotando. A primeira: Adão e Eva sentiram vergonha. Qual foi a origem da vergonha e da culpa deles? Gênesis 3:11, Romanos 5, do 12 ao 14. Segunda: o que você fez que a leva a sentir vergonha? Qual é a origem da sua vergonha? Romanos 3, do 10 ao 12. 3. Adão e Eva cobriram a sua nudez, abre parênteses, a evidência externa de sua vergonha, fecha parênteses, com algumas finas folhas de figueira. O que você tem feito para tentar cobrir a sua vergonha? Seus esforços têm obtido algum resultado? Gênesis 3:7 e Isaías 59:2. Quarta pergunta: o que Jesus fez para remover a sua vergonha? Isaías 53, o 4 e o 6. Romanos 6, do 22 até o 23. Pergunta 5. Qual é a sua posição em Deus hoje? Efésios 2, do 4 ao 7 e Hebreus 4, do 14 ao 16. Deu-nos vida com Cristo. O Senhor nos deu vida com Cristo. Eu quero que você sempre lembre disso, que através de Cristo o Senhor nos deu a vida. Eu grifei aqui um pedacinho de um versículo e vocês vão descobrir logo, logo, quando vocês estiverem fazendo essas perguntas, que versículo é esse. Então, a gente deve glorificar o Senhor todos os dias, porque através de Cristo Jesus, Ele nos deu vida, para que pudéssemos desfrutar. Então, o Senhor hoje tem vindo à busca de você, para que você venha ter vida junto com Cristo e venha ser filha e filho amado dele. Leia Atos 22, do 3 ao 21. Então, você vai ler, vai grifar tudo aquilo que te chamar atenção. E aqui eu vou botar uns pedacinhos do que eu escrevi. Paulo pensava que estava agradando a Deus ao destruir aqueles hereges. No momento de sua conversão, descobriu a verdade. Ainda assim, o Senhor o perdoou e o usou de maneira poderosa. Bom, meninos, aqui eu fiz só um pedacinho daquilo que
Deus falou comigo em Atos 22, mas esses versículos de Paulo sempre falaram muito ao meu coração, porque eu digo que uma das coisas que eu mais temo em meu coração é ser como Paulo era antes, quando ele era Saulo. A gente pensar que está agradando a Deus, fazendo determinadas coisas, e na verdade nós não estamos agradando a Deus, nós estamos ferindo a Deus. Então o Senhor fez eu refletir muitas vezes sobre esta passagem. Então hoje o que eu deixo para vocês, que a gente sempre busque saber o que agrada ao Senhor, o que realmente o Senhor deseja de nós. E a única forma de nós descobrirmos isso é através da palavra de Deus, é através do que está escrito aqui. Nós buscarmos, nós estudarmos, buscarmos sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria que muitos querem ter, obter Deus do Jardim do Éden, como a gente estudou no estudo passado, mas que muitas vezes não tem força de vontade e resistência para escavar. Porque não é numa ligeira passagem, vamos dizer assim, pelo um culto, pelo um momentinho de oração básico pequenininho, por uma ida à igreja, uma ida em algum lugar, que nós vamos descobrir essa verdadeira sabedoria. O Senhor esconde ela bem escondida, esconde em si. Então a única forma de nós encontrarmos essa verdadeira sabedoria é estarmos ligados ao coração de Deus, estarmos verdadeiramente num relacionamento com o Senhor. Então agora eu vou deixar uma tarefa também para vocês, além das perguntas, da leitura de Atos, também esse daqui. Se você tem vergonha do próprio pecado, escreva o nome deste pecado e em seguida escreva a palavra vergonha. E ore e confesse esse pecado e declare a sua necessidade de Jesus. Após isso, toque fora esse papel e leia o Salmo 34:5. Então agora, para nós terminarmos o estudo, nós vamos estar lendo ele juntas, que é o Salmo 34. Vamos pegar aqui na Bíblia. Salmo 34. (34, 5). Vamos achar o 5 aqui, que diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Bom, que nesse dia que nós venhamos meditar nessas coisas que o Senhor tem falado conosco, através do estudo de hoje, nos tornarmos uma mulher de fé, deixando o nosso passado para trás e indo em busca do nosso alvo, que é nos tornarmos mais semelhante a Jesus, que nem a gente já viu no estudo Andar no Espírito, que o nosso propósito é buscar mais a presença de Deus, é nos parecermos com Cristo, e isso leva nossa vida inteira. E só seremos totalmente aperfeiçoadas quando Cristo voltar e completar a obra, que é somente nesse dia. E quando nós continuarmos andando aqui nesta terra, todos os dias nós temos que buscar nos aperfeiçoar. Então que nós venhamos nos lembrar que devemos olhar para Ele e sermos iluminadas, deixando toda vergonha, toda falsa vergonha, toda falsa culpa para trás, nos arrependendo de nossos pecados e buscando Ele todos os dias, termos um relacionamento, para termos a sabedoria que Ele tem para nos dar, que Ele anseia por nos dar, que Ele anseia que a gente conheça, que a gente esteja esse relacionamento com Ele. Então, meninas, fiquem com Deus e que vocês possam nessa semana estar mergulhando nessas perguntas, colocando o seu coração nessa parte do estudo, porque é onde vocês vão estar escavando para buscar aquilo que o Senhor quer falar com vocês através de cada versículo que eu coloquei aqui para vocês. Fiquem com Deus, beijinhos e até o próximo estudo. Tchau, tchau!